Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, pessoal, aí, Milani, belezinha? A gente fala, essa semana volta, né, a falar da Copa Feminina, né? A Copa Feminina acabou no último domingo, dia 20 de dezembro, não, pô, 20 de agosto. Então a cabeça tava no Natal já. Mas acabou no dia 20 de agosto. A gente teve um torneio muito proveitoso, né? Um torneio muito bom, disputado na Austrália e na Nova Zelândia, que terminou com o campeonato inédito da Espanha. A Espanha se tornou a segunda seleção só a, a ganhar a Copa Feminina e a Copa Masculina, né? Ao lado da Alemanha, que já tinha esse prêmio. E com isso, a seleção espanhola se tornou campeã mundial em todas as categorias do futebol feminino, né? Sub-20, sub-17, sub qualquer coisa, quem manda é o projeto espanhol. Você gostou da Copa, Brinjal? Foi bom? Foi bom? Eu acho que foi bacana. No geral, assim, é tal que a gente estava falando antes. Acho que a competitividade desse torneio foi bem alta. O nível das jogadoras, no geral, assim, foi muito bom. O fato de também ter tido muitas surpresas durante mata-mata e a fase de grupos também foi muito legal. Para as histórias da competição, né? A Alemanha sendo eliminada na fase de grupos, os Estados Unidos caindo nas oitavas de final. Então foram várias histórias interessantes que tornaram o torneio um pouco mais menos previsível, digamos assim, né? Porque querendo ou não, o futebol feminino ainda tem um distanciamento entre as grandes seleções mais tradicionais e outras de um nível um pouco mais baixo. Então acaba havendo, às vezes, tendo esse gap ali, né, entre as principais jogadoras. Algumas ligas também não são muito boas, as ligas locais, né? Então acaba tendo esse problema na hora que as jogadoras chegam nessas grandes competições, né? Seja na Copa do Mundo, na Euro, na Copa América. É muito tempo entre uma competição e outra, e as competições entre elas, que sejam as ligas locais, às vezes a competitividade não é tão boa, né? Então acaba tendo esse problema. Mas é lógico, é um esporte no início, é cru ainda o futebol feminino, tem muito tempo para evoluir e eu tenho certeza que nas próximas edições vai começar a melhorar mais e mais. Perfeito, estou plenamente de acordo com você. A gente fica de olho aí no desenvolvimento, né, do esporte como um todo. E assim, eu vejo que o futebol também no masculino ele tá diminuindo a tática, a evolução tática está diminuindo distâncias, né? Principalmente dentro do futebol de Sim. seleções. Então acho que a gente deve ver uma distância crescendo ainda por um certo tempo no feminino, mas em breve ela deve diminuir. A gente já viu muita coisa acontecendo nessa própria Copa do Mundo, né? Então, É porque também, acho que querendo ou não, conhecimento tático, o intercâmbio disso é muito mais fácil do que o intercâmbio técnico, né? Porque você demora anos e anos e anos para você desenvolver a técnica. Porque tem que ser desde jovem, é todo um trabalho mais complicado, né? Mas a é mais a longo informação, prazo. sim, a informação tática ali, se você tem um trabalho bem feito, pô, você consegue absorver muita coisa e aplicar a curto prazo, né? Então dá para fazer muito mais coisa interessante. Eu acho que até na Copa Masculina, que nem você falou também, teve bastante coisa assim, tanto o Marrocos, que não é nenhum primor técnico, assim, nossa, é uma das maiores do mundo, mas pô, é uma boa seleção africana e tal, e foi longe, porque taticamente eles eram muito aplicados, e foram para cima e foram muito longe. Eu acho que nessa Copa Feminina também teve bastante coisa nesse nível, assim, então acho que é bacana ver isso. Perfeito. Vamos começar aqui então dando uma passadinha pelos grupos, pelos resultados da Sim, Copa, né? Só para a gente não ficar 100% perdido. A gente teve no grupo A as donas da casa neozelandesas caindo, né, ainda na primeira fase, passaram Suíça e Noruega em primeiro,
Nova Zelândia em terceiro e as Filipinas em quarto. Uma Copa das Filipinas que elas conseguiram ainda uma vitória em cima das próprias donas da casa, que já foi, acho, o primeiro grande momento histórico dessa Copa do Mundo. E foi o primeiro gol da história da Filipinas nas Copas, né? Foi, É. foi. Primeiro e único. Primeiro e único. Mas, né, já Tá bom, acho tá que ótimo. vão falar que valeu o carimbo no Sim, passaporte. sim. No grupo B, a gente teve a também anfitriã Austrália passou um sufoco, precisou do último jogo, que foi praticamente um mata-mata direto contra o Canadá. Passou em primeiro a Austrália, em segundo a Nigéria, em terceiro o Canadá e em quarto a República da Irlanda, na sua estreia também em Copas do Mundo. O Canadá, que foi uma das decepções, né? Atual campeão Exato. olímpico, a gente esperava bastante coisa da Sinclair, daquela seleção, pelo menos para dar um gás ali na fase final, e acabou não dando nada, né? Exato. Eu acho que o principal problema delas foi o empate na primeira rodada, né? Contra a Nigéria, É. que custou muito elas, porque venceram a Irlanda na segunda rodada e depois acabaram tomando um esculacho da Austrália 4-0 na rodada final. Isso acabou prejudicando elas porque elas brigariam pela segunda vaga com a Nigéria, né? Esse empate acabou prejudicando bastante. O grupo C, que contava com duas das grandes favoritas à conquista do torneio, no Japão e na Espanha. O Japão liderou esse grupo com 3 vitórias e a Espanha foi a segunda classificada com 2 vitórias e uma derrota justamente para o Japão. O Japão que amassou nessa fase de grupos 3-0, desculpa, 5-0 contra a Zâmbia na primeira rodada, 2-0 contra a Costa Rica na segunda e fechando a fase de grupos com sonoros 4-0 contra a Espanha, um verdadeiro chocolate. Não é muito comum a gente ver um campeão do mundo tomar um cacete desse na Copa, né? Tipo, Exatamente. E ainda mais um time forte, né? é, Time bom que é o da Espanha, eventualmente foi ser campeão, mas mesmo assim, eu não acho que a diferença técnica deveria ter sido tão gritante. Mas o primeiro tempo foi 3-0 já, com chance para mais nesse jogo. O grupo D, que contava com outra das grandes favoritas na Inglaterra, que foi finalista, 3 vitórias em 3 jogos, e a Dinamarca foi a segunda classificada desse grupo, à frente de China e Haiti, que não fez nenhum ponto. o Haiti que não marcou nenhum golzinho, inclusive, na Copa do Mundo. Exato. No grupo E, a gente teve Holanda, Estados Unidos, Portugal e Vietnã. Nessa ordem, a Holanda fez 7-0 no Vietnã na última rodada, garantiu a classificação, porque os Estados Unidos ficou no 0 com Portugal. A menina de Portugal meteu uma bola na trave já nos acréscimos, né, do segundo tempo. Se ela faz aquele gol, ela classifica Portugal e manda os Estados Unidos para casa, ainda na fase de grupos. Mas deu certo para as americanas, pelo menos até aí, passaram de fase normalmente. Essa, inclusive, foi a pior campanha da fase de grupos da história dos Estados Unidos. Sim. O grupo F teve a França passando em primeiro com 2 vitórias e um empate, depois de abrir a campanha empatando em 0-0 com a Jamaica. Jamaica em segundo com 1 vitória e 2 empates. Ganhou do Panamá num confronto regional e segurou o empate contra um combalido Brasil, que passou em terceiro com 4 pontos. Não passou, né? Ficou em terceiro com 4 pontos. E o Panamá acabou ficando na última posição, não ganhou, perdeu as 3 partidas, não ganhou nenhum joguinho. O grupo G, que contou com a Suécia em primeiro com 3 vitórias nos 3 jogos, e a África do Sul também se classificou com 4 pontos, 1 vitória, 1 derrota e um empate nesse grupo. No grupo H, outra surpresa, né, que foi a classificação do Marrocos em segundo nesse grupo, que passou em segundo somente por causa do saldo de gols, porque empatou em pontos com a Colômbia, ambas com 6 pontos, mas a Colômbia em primeiro, o Marrocos em segundo, e a Alemanha, para surpresa de muita gente, ficou em terceiro nesse grupo com 4 pontos. A Alemanha que começou amassando o Marrocos na primeira rodada, mas depois perdeu para a Colômbia e empatou com a Coreia do Sul
na última rodada. Se a Alemanha tivesse feito um pouquinho menos de gol, acho que no Marrocos, no jogo no primeiro jogo, Economizado um pouco. acho que dava para o Marrocos ter passado em primeiro ainda. É. E aí a gente chega, então, nas oitavas de final, que teve uns cruzamentos estranhos, né? A gente acostumado na Copa Masculina o cruzamento ser já com o grupo seguinte. Na Copa Feminina eles priorizaram a distância, né? Então quem estava na Nova Zelândia ficou na Nova Zelândia, quem estava na Austrália ficou na Austrália. Os confrontos de oitavas de final. A Espanha fez 5-1 na Suíça, a Holanda fez 2-0 na África do Sul, o Japão fez 3-1 na Noruega, a Suécia ganhou, né, nos pênaltis dos Estados Unidos por 5-4 depois de um empate em 0-0. Dinamarca foi derrotada pela anfitriã Austrália por 2-0. A França fez 4-0 no Marrocos. A Inglaterra precisou dos pênaltis depois do empate em 0-0 para passar pela Nigéria. E a Colômbia fez 1-0 em cima da Jamaica. Nas quartas de final, a Espanha derrotou a Holanda por 2-1 no tempo extra. O jogo foi maluco no final, porque Muito no bom. fim do segundo tempo a Espanha fez 1-0 e nos acréscimos do segundo tempo a Holanda empatou, mas no tempo extra a Espanha fez o segundo gol e classificou. O Japão perdeu para a Suécia por 2-1. A Suécia classificou para as semifinais. E Austrália e França empataram no tempo normal e decidiram nos pênaltis 7-6 para as anfitriãs australianas. E o último jogo dessas quartas foi Inglaterra e Colômbia, 2-1 para a Inglaterra, avançando às semifinais. As semis a gente teve as anfitriãs australianas caindo para a Inglaterra por 3-1. Um jogo bem dominado pela Inglaterra, e a Espanha fazendo 2-1 na Suécia, num jogo também muito Maluco. maluco. A Suécia muito adepta dos jogos malucos nesse mata-mata. A Paraluelo fez o primeiro gol do jogo aos 81, que é o 36 do segundo tempo, e a Carmona decretou a vitória da Espanha aos 44 do segundo tempo. A Blomqvist tinha empatado aos 43. Tudo isso num espaço assim de menos de 10 minutos, um jogo pegando fogo. Exato. A disputa pelo terceiro lugar ficou entre Suécia e Austrália, e as suecas venceram por 2-0. E a partida decisiva, a final, foi entre Espanha e Inglaterra, e a Espanha venceu por 1-0, um gol da Carmona aos 29 minutos. Também direito a um pênalti perdido no segundo tempo, a defesa da goleira inglesa. Aí a gente, né, chega nas premiações. A bola de ouro, melhor jogadora, foi a Aitana Bonmati, espanhola. A bola de prata foi a Jenny Hermoso, também espanhola. E a bola de bronze, Amanda Ilestedt, da Suécia. A artilheira foi a Hinata Miyazawa, do Japão, 5 gols e uma assistência. A chuteira de prata foi a Kadidatu Diani, da França, com 4 gols e 3 assistências. E a chuteira de bronze foi a Alexandra Popp, da Alemanha, que fez 4 gols, se não me engano, acho que uns 3 deles contra o Marrocos. Sim, o último foi na última rodada contra a Coreia do Sul. Foram dois contra o Marrocos. Aqui um contra a Colômbia e um contra a Coreia do Sul. A melhor goleira do torneio, né, a luva de ouro, foi da Mary Earps, goleira inglesa. A melhor jogadora jovem do torneio foi a Salma Paraguelho. E o FIFA Fair Play Award foi para o Japão, obviamente, porque eles limpam o estádio e fazem tudo que ninguém deve fazer. O FIFA Fair Play Award deve ser o prêmio mais inútil que a FIFA Não oferece. serve para nada. Não, eu não tem. Não Se tem não, lógica. Quem não tá tem brigando lógica por essa nenhuma. porra? Não, tipo, qual que é o critério, tá ligado? Sei lá. Acho que o vencedor na última Copa Masculina, inclusive, foi o Brasil. Ah, foi? Deve ter sido. É quem toma menos cartão, será? Faz menos falta? Será?
Acho que deve ser uma coisa do tipo, não é possível. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Enfim. Então a gente tem, esse foi foram os resultados da última Copa Feminina, uma Copa que teve um nível técnico que eu pessoalmente achei bom, né? Como eu comentei, é uma Copa que eu gostei, principalmente porque existia muita dúvida, né? Como que iam chegar as equipes que não chegariam no último formato, lembrando que essa foi a primeira Copa com 32 seleções. Sim. Então a expansão foi meio criticada na Copa passada, foi anunciada na Copa passada e foi meio criticada, porque parecia assim fora do tom, né? Tipo, não parecia o momento certo. Mas no fim acabou mostrando que foi uma boa. Chegou muita jogadora, muita seleção boa, muita seleção que desempenhou um papel interessante. Né? A gente não teve tanta goleada assim, e aí a gente teve, sei lá, a China tomou uma goleada, mas a China também é uma seleção com bastante lastro no futebol feminino. Uhum. A gente teve Marrocos tomando goleada, mas Marrocos se classificou para a fase seguinte, inclusive. Então, assim, foi uma Copa de um nível técnico bom e a gente viu aí a Espanha coroar um projeto de investimento em categoria de base, de formação de jogadora e tudo mais com muito, muito mérito por parte delas. É, eu acho que as finalistas, né, são Sim, os dois principais países que investem não só em formação de jogadoras no futebol, mas também como investem no futebol local feminino, como elas são algumas principais jogadoras do mundo, jogam ou na Inglaterra ou na Espanha. No caso, o Barcelona tem basicamente todo mundo de bom. Aí mais o Manchester exato. City, o Chelsea, tem boas equipes, o Arsenal também. O Real Madrid começou um time feminino há poucos anos, mas também tem algumas boas jogadoras, algumas da seleção espanhola também. Então mostra que tem um apoio do governo e dos próprios clubes locais, que tem sua principal fonte, digamos assim, no futebol masculino, mas apoiando também o crescimento do futebol feminino, né? Então, porque se a gente lembrar assim, nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, quem mais investia nisso era a França e a Alemanha. Porque boa parte das campeãs de Champions League feminina, ou era o Lyon, ou era o Wolfsburg, ficava pingando nessa galera aí. Ou era o Frankfurt? Ou era o então, ficava nessa galera assim, porque eles estavam investindo um pouco mais. Tinha um pouco mais disso. E também os países nórdicos, né? Porque Suécia, Sim. Noruega, eles investiam bem nisso também. Até hoje eles investem, né? Mas a formação de talentos acaba sendo melhor nesses outros países, né? E principalmente esses países nórdicos é curioso porque, por exemplo, o Prime da Marta foi na É, Suécia. sim, sim. A Marta passou por uns 3 times lá. Isso acaba, tipo, não sei se a gente vai olhar no futuro como um desperdício, entre aspas, do prime dela, do potencial todo dela, ter jogado na Suécia e não em um grande time que poderia competir por Champions League feminina ou coisa do tipo. Não sei, né? Eu acho que, como eu não acompanhava muito de perto aquele momento do futebol feminino durante aquele período, porque obviamente era muito difícil ter acesso àquilo também, Sim. mas fica aquela dúvida, né? Porque querendo ou não, eu acho que ela ganhou 6 bolas de ouro, 7, um negócio assim. São. Eu não me recordo agora, mas São 6. 6. Então 6. é bastante coisa para uma jogadora que, se a gente olhar para o currículo coletivo, talvez não tenha tantas conquistas assim quanto se espera de uma jogadora do calibre dela e que tá com certeza entre as maiores de todos os tempos, se não a maior, né? É. Ela Então, tem aqui pelo UMEA da Suécia, tem a Champions League de 2003, 2004 e 2 vices em 2006, 2007, 2007 e 2008. Ela tem mais um vice pelo Tireso. Taireso, é da França que é isso? um time da Suécia também. Mas assim, é que você falou, é fora dos grandes centros ali, É. né? Então acho que a gente pode pensar que, pô, triste que ela tem que ter saído do país para ter esse desenvolvimento e ter atingido esse nível.
né? É, porque, tipo, a gente, a gente eu acho que tem um reconhecimento maior sobre ela, porque a gente é brasileiro, a gente conhece muito mais a história dela e tal. Mas acho que para o futuro talvez não tenha esse reconhecimento tão grande porque ela não teve, entre aspas, grandes feitos nessas grandes competições. Ela nunca foi muito bem em Mundial, em Olimpíada. Então, e no futebol feminino isso pesa muito, né? São as grandes competições, ele assim, principalmente na Olimpíada, tem um peso que no masculino não Sim. tem. Então, sei lá, no futuro talvez a gente Talvez questione vai um ficar pouco mais aquela disso. peste de ficou faltando, né? Porque É, assim, vai lembrar que o Brasil bateu na trave, né? No ciclo 2007 e 2008, acho que a Copa de 2007 o Brasil foi vice de uma Alemanha que era muito forte, a Olimpíada de 2008 o Brasil, a Olimpíada de 2008 foi em Pequim, a de 2004 o Brasil também caiu acho que para os Estados Unidos. Assim, como eu percebo que as próximas gerações, dizer assim, mas a galera que está acompanhando o futebol cada vez mais por estatística, sim, vai faltar, tá ligado? Vai é. faltar ali a medalhinha do lado do nome. O que é uma pena, porque o campo dela é coisa muito grande. E outra coisa que eu também acho é que o Brasil, a gente sabe que não investe em nada em futebol Exato. feminino. Por mais que teve um apoio maior da CBF para esse Mundial, que beleza, foi bacana, óbvio, foi bacana, é importante E e foi o tal, básico. foi o básico. É o mínimo que se espera de CBF, que é milionária, fodida, e de Brasil, quando se trata de futebol. Mas quando a gente olha para outras nações que estão investindo pesado mesmo, assim, a gente vai ser campeã. O Brasil está muito atrás, até de seleções asiáticas. Então é no mínimo preocupante para o futuro do futebol feminino do Brasil o que podemos esperar das próximas gerações. Eu acho que vão surgir talentos, mas eu acho que vai sempre faltar algo mais para a gente conseguir bater de frente com essas grandes seleções. Eu não vejo uma vitória em Mundial ou em Olimpíada nos próximos, sei lá, 15, 20 anos. Eu acho muito improvável. Acho que assim, acho que se a gente puder facilitar o surgimento desses talentos é melhor, né? Sim, Se a sim, gente não tiver que fazer a menina passar por jogar bola com os moleques até, sei lá, os 13, 14 anos na rua, tipo, ter uma limitação de onde que ela vai poder jogar porque não pode sim. misturar, não ter, tipo, o acesso a uma formação de atleta desde o começo da carreira, né? A gente está vendo acontecer algumas coisas com algumas jogadoras de fazer a formação nos Estados Unidos. É isso que eu ia falar. Aconteceu acho que com a Rafael, não a Rafael, a zagueira, outra jogadora, uma jogadora dessa seleção que fez a formação lá nos Estados Unidos e tal. Só que aí entra um porém. Os Estados Unidos também está ficando ultrapassado, pelo menos a Liga É, Profissional Americana está ficando ultrapassada em relação ao europeu na questão tática, né? E na questão monetária. é, Porque a Liga Americana, o futebol feminino americano é muito forte, mas a Liga Americana é nova, ela é jovem. é. Então, assim, é uma liga que está se firmando, não tem tantos clubes. E aí tá nesse momento em que ali, principalmente a Liga Inglesa e a Liga Espanhola estão evoluindo muito, estão conseguindo dar um passo um pouquinho maior, elas vão ficando para trás. Eu acho que o Brasil teria muitas condições da gente ter, assim, tipo, um investimento um pouquinho mais sério, um negócio um pouquinho mais bem organizado aqui, pensando também no topo da pirâmide, né, no Sim. profissional, lembrando que o nosso campeonato brasileiro não é 100% profissional, então seria já um bom começo. É isso que você falou das jovens brasileiras migrarem para outros países para terminar a formação. Eu acho que vai acabar acontecendo, mas infelizmente essas são as exceções, né? Não é a regra. Então vai ser uma garota em 1 milhão que alguém Exato. falou, não, essa menina é boa. Ou o pai tem muita grana e fala, não, você gosta, a gente vai investir em você. Porque não tem o que ela fazer aqui. Aqui não tem o apoio, vai de certa forma regredir tecnicamente, taticamente, então acaba indo para fora. Vai melhorar taticamente, tecnicamente, toda a evolução da jogadora, com certeza. Mas é muito pouco a margem para o que deveria ser para o Brasil.
Isso até no masculino a gente já peca pra caramba em É. formação. No feminino é E, 200 e, vezes assim, pior. e assim, no masculino a gente ainda tem a sorte do excesso de contingência, É, né? é, Porque tem muito jogador aqui. Então, no feminino que você não tem tanta não fomenta tanto, né, a formação, é mais difícil. E outra coisa, né, o foda de você contar com a jogadora sendo desenvolvida do outro lado, tipo, fora do país, você corre o risco dela simplesmente virar as costas pro Brasil e se naturalizar. Ou ela Tipo, não criar aquele laço, né? Ah, é, foda-se a seleção brasileira mesmo. Se ah, pô, fuder. ser convocada, puta, ciclo, ah, não, não quero. Vou É, focar aqui, já era. Então é um risco que se corre é, de qualquer forma. exato. Vamos passar aqui, você trouxe a seleção do 11 do torneio. Essa é do The Athletic? Isso, do Atlético. É a seleção do 11 do torneio do The Athletic que a gente vai passar pelas 11 principais jogadoras, pela 11 ideal, de acordo com o desempenho na Copa do Mundo mesmo. Uhum. Começando pela goleira, a Zetira Musovic, que esse S tem o coisinho em cima, então não deve ser pronunciado assim, mas o sérvio também é pra ferrar a gente. Né? Ela é goleira da seleção da Suécia e atua pelo Chelsea. E quando ela chegou ao torneio, ela não era considerada a goleira titular indiscutível da Suécia. E na verdade, depois da fase de grupos, o treinador o Peter Gerhardsson ainda era questionado se a Musovic continuaria sendo titular. Essas dúvidas chegaram ao fim, né? Acabaram depois do desempenho dela nas oitavas de final, na vitória sobre a seleção feminina dos Estados Unidos, e as defesas dela especialmente contra a Lindsey Horan, mostraram que ela se firmou no cenário internacional e a Suécia encontrou finalmente a sucessora de Hedvig Lindahl. A capacidade de defesa da Musovic se provou o diferencial para a equipe nos jogos contra Estados Unidos e Japão ainda, enquanto o comando geral da área rendeu o respeito dos defensores experientes à sua frente. E a Musovic tem sido uma presença constante na baliza, procurando sempre acalmar as coisas quando sua equipe está sob pressão. Ela sai com a medalha do terceiro lugar, né? Chegou na decisão do terceiro lugar. E o curioso é que ela não é titular, acho que nem no Chelsea. Sim, A goleira titular do Chelsea é outra goleira. é. Agora as defensoras desse time ideal, começando pela zagueira do PSG e da Suécia, a Amanda Lested. Não sei se o nome dela é pronunciado assim, mas fica o Lested aqui. Quando ela não está no ataque, limpando o time adversário, ela está na defesa com a zagueira Magdalena Eriksson. E quando a Lete, difícil o nome da coitada aqui, hein? Leste, tá na área adversária marcando gols, principalmente em lances de bola parada. Quer fosse com a cabeça ou com os pés, a Lested é sempre a escolha certa para a Suécia. Defensivamente, a sua parceria com a Eriksson levou a Suécia a sofrer apenas 3 gols ao longo do torneio, e o seu posicionamento no geral e a sua leitura de jogo ajudaram muito a Suécia a avançar com profundidade nos jogos. Durante a disputa pelo terceiro lugar, a Lested estava em seu melhor momento e regularmente enfrentava esses desafios para impedir a Austrália de ganhar impulso. A Lested terminou o torneio com 4 gols e foi vital nas bolas paradas da Suécia. Ela pode não ter aumentado sua vantagem para lutar pela chuteira de ouro, mas fez mais do que o suficiente para ser incluída no 11 ideal da Copa do Mundo. Bizarro, né, cara? Quatro Muito gols numa gol. Copa do Mundo pela zagueira, né? É insano. Outra membra dessa linha de defesa, a Alex Greenwood, lateral esquerda da Inglaterra e do Manchester City, uma das vencedoras da última Euro feminina, né? A Greenwood não ela só entrou na final no minuto 88, já no finalzinho, né, da partida. No entanto, a sua importância esperada para essa Copa do Mundo
viu um aumento significativo logo após a ruptura do ligamento cruzado anterior da capitã Lea Williamson, em abril, mais frequentemente como lateral esquerda no verão passado, onde ela abriu novamente esse torneio contra o Haiti. A segunda partida da fase de grupos viu Greenwood ganhar a vaga como zagueira central esquerda, titular do time da Sarina Wiegman, a vaga habitual da Williamson, a capitã que se machucou em abril. Jogando todos os minutos pela Inglaterra, ela desempenhou habilmente o papel com a postura de que tantas vezes demonstrou pelo Manchester City. Ela desempenhou qualquer papel que cada confronto exigisse, fosse um ambicioso confronto frontal contra Haiti, Dinamarca e Colômbia, ou uma opção mais reservada e profunda com intenções de jogo contra Austrália e Nigéria. E, na verdade, nenhuma defensora superou as 5 chances que ela criou contra a Austrália na semifinal. Embora nenhum desses passes importantes tenha levado a um gol, o quinteto de lances de bola parada ajudou a Inglaterra a ganhar a posição contra um time que tinha uma nação inteira em apoio vocal. Tão apropriado quanto cruel para a Inglaterra, o primeiro jogo em que o adversário impediu Greenwood de criar uma única chance foi aquele que viu as Leoas perderem, que no caso foi a final, contra a Espanha. Ainda assim, a sua capacidade de assumir maiores responsabilidades defensivas no lugar de Williamson se mantendo, ao mesmo tempo, o seu habitual impacto distributivo foi vital para as vice-campeãs do torneio. A Naomi Girma, estadunidense zagueira, que atua no San Diego Wave, é outra jogadora que participa dessa seleção. Se houve algo positivo a tirar da campanha miserável que os Estados Unidos tiveram nesse torneio, foi justamente o desempenho da Naomi Girma. Uma estreante no maior palco do mundo, a jovem de 23 anos foi convidada para fazer dupla com a veterana Julie Ertz no coração da defesa dos Estados Unidos, e desde o primeiro ao último apito, a Girma parecia alguém que havia disputado Copas do Mundo a vida toda. Ela era segura, rápida, forte e sofisticada em todos os aspectos que você deseja de uma zagueira. Contra a Suécia, a verdadeira habilidade da Girma brilhou ao reprimir continuamente qualquer ataque que a Suécia tentasse montar na transição do seu lado do campo. Ela conseguiu acompanhar o ritmo formidável da linha de frente da Suécia e garantiu que ninguém pudesse apoiá-la. A Girma cortou as linhas de passe, tirou a bola de qualquer adversário quando necessário e fez desarmes no momento perfeito. A Girma também foi eficiente em sua passagem e foi a principal responsável por ajudar os Estados Unidos a se recuperarem. Seus passes de longo e curto alcance foram alguns dos melhores da equipe ao longo do torneio. Ela também foi sempre muito inteligente na posse de bola, tornando mais fáceis para suas companheiras receberem a posse da bola, não importava a distância que elas estivessem. Apesar da forma como os Estados Unidos saíram do torneio, a Girma merece todos os elogios que possa receber. Ela agora é um pilar da defesa americana e continuará sendo por um futuro próximo. Aí, como não poderia deixar de ter, né, a última peça, né, dessa linha de defesa é a Ona Batlle, zagueira da Espanha e do Barcelona. São apenas 2 defensores de qualquer nação que criaram mais chances durante o torneio do que os 9 que a Ona Batlle. Eu tô falando do Batlle porque ela é espanhola, acho que é essa a pronúncia mesmo, né? Deve ser Pero, não, né? Acho que é Batlle. Eu acho que é Batlle, Que os 9 que a Ona Batlle criou pelo flanco direito espanhol, com sua única assistência no segundo gol da Espanha contra a Costa Rica, onde ela teve uma recuperação de bola muito perspicaz e um passe rápido sendo recompensados. E, no entanto, esse foco singular na criatividade não faz justiça a ela. Ela teve uma média de 9,61 tackles por 100 toques adversários, alinhados, né, na média ali com 9,72 da Lucy Bronze, que é a, sei lá, melhor lateral direita da história recente do futebol feminino, enquanto nenhum defensor teve em média mais interceptações por 1.000 toques adversários do que o seu, que foi de 8,11.
Ela também se classificou entre as 15 melhores defensoras em recuperação de bola ajustadas por toque, e a taxa de acerto, né, de aproveitamento nas roubadas de bola, enquanto liderou todos os defensores em bloqueios ajustados por toque também, muito importante para o sistema defensivo como um todo da Espanha. Exato. Agora o meio-campo, a vencedora, né, do prêmio de melhor jogadora do torneio, a Aitana Bonmati, espanhola, meio-campista do Barcelona. Ela teve que subir bastante o papel dela no meio-campo da seleção espanhola e do Barcelona após a lesão da Alexia Putellas, que sofreu uma lesão de ligamento, se não me engano, no fim do ano passado. Isso. E ela fez isso de forma impressionante. Com um papel um pouco mais avançado e com a tarefa de quebrar as linhas, a Bonmati tornou-se uma das figuras-chave da Espanha na série de vitórias da La Roja no torneio. Sua capacidade de manter o equilíbrio enquanto enfrenta desafios, seu primeiro toque, seu olho para um passe e sua compreensão de quando fazer esse passe fazem ela uma das melhores jogadoras do mundo. Nenhuma outra jogadora da Espanha deu mais passes progressivos nesse torneio do que a Bonmati. Ela fez 19,8% dos passes dela eram adiante, né? Então é uma marca bem expressiva para ela. A Bonmati realmente brilhou contra a Suíça, que chegou às oitavas de final com a reputação de ser muito difícil de ser quebrada, mas a Bonmati encontrou uma maneira de superá-los sempre que estava com a bola, e eles tiveram uma vitória dominante por 5-1. Ao lado da Jenny Hermoso e da Teresa Abareira, no meio-campo da Espanha, a Bonmati tem sido um destaque para quem gosta de um bom jogo no meio-campo. E a jogadora seguinte do meio-campo é uma companheira, né, da Bonmati, é a Teresa Abelleira, da Espanha, meio-campista do Real Madrid. Ela passou um pouco despercebida, mas a Bejeira pode ter sido a melhor jogadora da Espanha na Copa do Mundo. A meio-campista, que costuma atuar como camisa 8, foi encarregada de atuar na base do meio-campo da Espanha devido à ausência de Patrick Jarro. Ela assumiu a função com perfeição, fornecendo o pivô em que a Espanha contava para iniciar os seus ataques e também ajudando a proteger a defesa. Seus únicos erros foram contra o Japão, mas ela não foi a única jogadora espanhola a lutar naquele dia na derrota por 4-0. E depois desse alerta, ela e as demais companheiras recuperaram a confiança e jogaram, atropelaram, né, as suíças, as holandesas e as suecas. Contra a Inglaterra na final, a Beleira estava no comando, e quando a Inglaterra tentou ultrapassar, encontrou ela nas faixas de ultrapassagem, evitando justamente essas ultrapassagens. Quando a Inglaterra parecia ser mais física, ela também venceu essas batalhas, e além disso, as trocas dela entre a defesa e o meio-campo tornaram, né, a pressão inglesa obsoleta. Para uma jogadora que atuou apenas ocasionalmente, como eles chamam de número 6 aqui, né, mas é o primeiro volante, né, como a primeira volante antes da Copa do Mundo, a Abejeira foi fundamental para tudo que a Espanha fez de certo contra a Inglaterra. A Hayley Raso, australiana, fecha esse meio campo, a jogadora também do Real Madrid. Ao entrar no torneio, todas as expectativas do destino da Austrália nesse torneio basicamente era ditado pela forma como a atacante Sam Kerr poderia jogar. Mas enquanto a Kerr sofreu com uma lesão na panturrilha ao longo de todo o torneio, foi a Raso que liderou as australianas com 3 gols, incluindo uma finalização bem posicionada para garantir uma vaga nas quartas de final. Apesar de lhe faltar grande parte do volume de chutes e de criação de oportunidades que exibe no Manchester City e no Real Madrid, a Raso apareceu nos grandes momentos. Ela acertou 19,4% do total de chutes a gol da Austrália, muitas vezes aproximando-se da área pela ala direita para atacar a bola antes de fazer suas tentativas. E com o estádio cheio de torcedores, ela
proporcionou muitos momentos inesquecíveis ao trio de comemorações que catalisou. O empate de Kerr na semifinal foi um momento tão eletrizante que ela provavelmente ainda será o rosto em destaque enquanto a Austrália se lembrará da Copa do Mundo que concediu nos próximos anos. No entanto, foi a Hasso quem ajudou a manter a equipe no caminho certo na briga pelo título. Abrindo o ataque, a Hinata Miyazawa, do Japão. Ela é uma meia atacante, atua no Minavi Sendai, também do Japão. E embora a Espanha volta para casa com o troféu, né, da Copa do Mundo na mala, o Japão pode se consolar ao dar ao eventual campeão uma goleada por 4-0 na fase de grupos. Embora a Mina Tanaka também tenha feito um torneio forte e a vibração de todo o time fosse de harmonia coletiva sobre as estrelas, foi a Miyazawa que liderou todo o torneio em gols. Ela foi artilheira da competição com 5. Ela fez isso com finalizações bem posicionadas e sem penalidades, ao mesmo tempo em que liderou todos os jogadores da Copa do Mundo ao superar o seu XG de 2,5. Ela basicamente dobrou a expectativa de gols Bizarro. que ela tinha no torneio. Tudo isso foi um choque, já que a Miyazawa entrou no torneio com apenas 4 gols internacionais na carreira em 23 partidas pelo Japão. Ela era conhecida principalmente como pela técnica, né, no meio campo, em vez de finalizar as jogadas da sua equipe com estilo. Esse controle de bola perfeito foi, em grande parte, um agradecimento por sua vitória na chuteira de ouro, quer tenha sido o primeiro jogo contra a Espanha ou o final decisivo das oitavas de final contra a Noruega. Ambos viriam a correr para além da linha de defesa e receber um passe antes de rematar com tranquilidade rente ao poste. O Japão teve uma campanha que conquistou o coração dos neutros, mas chegou ao fim antes que pudessem disputar ali um lugarzinho no pódio. O elogio individual de Miyazawa vai contra a abordagem altruísta da equipe, mas a chuteira de ouro pode ser devidamente compartilhada com os muitos passadores que a armaram. A Khadijatou Diane, atacante francesa e do PSG, faz parte desse ataque também. Pela terceira Copa do Mundo Feminina consecutiva, a França foi eliminada nas quartas de final, mas embora os Les Bleus ainda não tenham igualado ou ultrapassado o quarto lugar, que foi o seu melhor na história em 2011, elas podem ter alguma satisfação em estabelecer um novo recorde de equipe com 12 gols marcados nesse torneio, bem como uma nova marca alta de diferença de gols, saldo de gol, né, com 8 gols positivos. Essa equipe francesa de alto nível era liderada pela Diane, que estava no topo da tabela de gols pela equipe, bem como sendo a assistente mais generosa com 3 assistências. Na verdade, essas 7 contribuições de gols lideraram todos os jogadores nessa Copa do Mundo, com seus 2 pênaltis ajudando a levar vantagem sobre a Miyazawa e sobre a Lauren James, cada uma com 6. Com uma cabeçada certeira contra Portugal e uma finalização a queima-roupa na trave contra o Panamá, a Diane garantiu que a França não desperdiçasse chances no meio da área. Com apenas 28 anos, ela espera fazer parte de uma corrida por 2027 que poderá finalmente trazer os Les Bleus de volta às semifinais, pelo menos. Fechando o nosso 11, o pequeno fenômeno colombiano, a Linda Caicedo, atacante que vai colar no Real Madrid, né? Ela disputou, acho que até essa pausa de meio de ano, estava jogando no América de Cali, vai para o Real Madrid, e de fenômeno a estrela genuína. Essa é a história de Linda Caicedo na Copa do Mundo deste ano. Depois de atuar pela Colômbia nas Copas do Mundo Sub-17 e Sub-20, ela conquistou uma grande transferência para o Real Madrid e ainda assim foi uma jogada ousada do técnico da Colômbia, o Nelson Abadia, colocar tanta pressão sobre uma jovem de apenas 18 anos para levantar um time sênior, mas valeu a pena. Caicedo mostrou que o seu potencial estava sendo realizado diante do mundo quando a Colômbia chegou nas quartas de final.
O que torna ela tão especial é que, apesar da idade, ela tem a compreensão de uma jogadora madura no terço final e sempre toma a decisão certa quando está na frente do gol. Tem muito equilíbrio e pode marcar de qualquer ângulo, como mostra o seu gol contra a Alemanha na fase de grupos. Caicedo entrava e saía dos jogos nas oitavas de final, até as oitavas de final, mas sempre mantinha um ar de perigo sempre que a bola chegava ao campo. E com tantos anos pela frente, ela só pode melhorar à medida que se desenvolve como jogadora. No entanto, o seu desempenho na Copa do Mundo mostrou ao mundo exatamente o que ela pode fazer agora. Exato. Agora, passar um pouco dos recordes que essa Copa do Mundo Feminina decretou dessa vez. Passar uns números aqui. O público desse Mundial de 2023 bateu recorde com 1,97 milhões de pessoas assistindo, né? Ultrapassando a maior marca registrada que foi em 2015, que era de 1,35 milhões. A receita que a FIFA gerou foi mais de 570 milhões de dólares, o segundo maior lucro de qualquer competição da FIFA, atrás somente da Copa do Mundo masculina. A audiência, mais de 69 milhões de visualizações na Cazé TV, para o Brasil, né? O canal do Casemiro na Twitch e também acho que no YouTube, né? Acho que também passa no YouTube. Sim. Os patrocinadores foram mais de 30 anunciantes na Copa do Mundo Feminina, contra 14 da última edição, disputada na França, então um impacto bem grande nos patrocínios. E a premiação é de 110 milhões de dólares às seleções e jogadoras, valor quase 4 vezes maior que em 2019, que foi 30 milhões de dólares, e 7 vezes maior do que a de 2015, que foram 15 milhões de dólares na época. Então, números bem significativos e positivos também, né, para essa competição. Exatamente, né? É importante também a gente ver essa parte. A vitória também rendeu para cada jogadora da seleção vencedora 270 mil dólares em prêmios de dinheiro da FIFA. E a gente lembra que existiram muitos casos em que as jogadoras não foram pagas depois da participação na Copa do Mundo, né? Então, por isso, para esse torneio, a FIFA mudou o processo, garantiu para cada jogador participante uma quantia pré-determinada, e esse dinheiro seria distribuído pelo órgão regulador do futebol mundial às 32 federações cujas seleções competiram na Copa do Mundo. E aí essas federações, então, seriam responsáveis por repassar para as jogadoras. Prêmio em dinheiro para cada jogadora foi o seguinte: fase de grupos, 30 mil por jogadoras, para as seleções que caíram na fase de grupos. Seleções que caíram nas oitavas de final, 60 mil dólares por jogadora. Quartas de final, 90 mil dólares por jogadora. Aí a quarta colocada, 165 mil dólares. Terceiro lugar, 180 mil dólares. Segundo lugar, 195 mil dólares. E as vencedoras as espanholas, 270 mil dólares. E aí o problema é que esse sistema depende que as federações repassem, né, o dinheiro até as jogadoras. E no sábado, a diretora-chefe do futebol feminino da FIFA, Sarai Berman, com o futebol feminino da FIFA em Sydney, que ela, abre aspas, garantirá pessoalmente que cada dólar pago a essas jogadoras acabe em suas contas bancárias, fecha aspas. Algumas federações têm um registro público muito mais robusto, né, quando se trata de pagar as suas jogadoras mais do que outras, sendo um dos exemplos mais notórios a seleção nacional feminina dos Estados Unidos, que embora tenha muito mais sucesso que a seleção masculina, recebe menos do que a seleção masculina. Exato. Outro tema importante que foi de bastante debate, tanto no início do Mundial, tanto antes o Mundial e agora também, é o debate, na verdade são as disputas que as jogadoras têm com as federações, né? Algo foi muito questionado porque é ligado diretamente a isso que você falou, né? Das premiações. E também com a forma como as seleções
femininas são geridas em vários desses países, né? Em pelo menos 9 das 32 seleções que disputaram esse Mundial Feminino já estiveram ou estão em algum tipo de disputa com seus treinadores ou federação antes mesmo do futebol começar. As equipes abrangem várias confederações diferentes, desde a vencedora da última Copa das Nações Africanas, África do Sul, até a última campeã da Eurocopa, no caso a Inglaterra. E numa onda crescente de manifestações laborais, as jogadoras recuaram publicamente em questão de remuneração e falta de recursos, e, pelo menos num caso, alegaram má conduta sexual por parte de um treinador. Essas questões continuaram a evoluir até a véspera do torneio. Então é algo recorrente no futebol feminino, e também liga isso com o caso que a gente pode falar agora, que é o da seleção espanhola, né? Que logo após, ali na premiação, né? Após a final, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, o Luís Manuel Rubiales Pejar, ele beijou a Jennifer Hermoso, jogadora da seleção espanhola, num ato totalmente impróprio e fora de qualquer, sei lá. De qualquer escopo de justificativa, né? Exato. E teve muita repercussão após isso. E parece que essa semana ou amanhã, a gente está gravando na quinta, né? Ao longo Isso. dessa semana, ele pode acabar renunciando ao cargo de presidente da Federação Espanhola, porque a pressão é muito grande, mas também tem toda uma omissão da mídia e da própria Federação Espanhola em assumir uma posição nesse caso, mas tem uma pressão muito grande por parte de jogadoras e outras pessoas envolvidas no mundo do futebol, né? Exatamente. Esse caso, antes de entrar no caso do espanhol, esse caso que você tinha citado da má conduta sexual por parte do treinador aconteceu na Zâmbia, Isso. né? O treinador da Zâmbia que estava sendo acusado pelas jogadoras disso. E aí, no caso do Rubiales, cara, é assim, a cena é grotesca, a cena é bizarra. Tem uma imagem dele também no camarote do lado da rainha da Espanha, em que ele faz um gesto considerado obsceno também, né? Que é um gesto que foi. Cara, teve algum jogador do Corinthians que fez isso no Morumbi uma vez e tomou uma punição por causa disso. Eu não vi essa imagem. Ele pega aqui, ó, a região Sim. do coisa e balança, né? A região do saco e balança. E, enfim, assim, é bizarro, é grotesco e assim, a crítica vem muito mais de fora da Espanha do que de dentro, Sim. né? Demorou, assim, aqui nesse falou, a gente tá gravando na quinta, isso tudo aconteceu pra gente no domingo de É. manhã. E assim, pô, começa uma pressãozinha aqui, um negocinho ali. Até agora a gente teve, até o momento que a gente começou a gravação, 4 times profissionais espanhóis tinham se pronunciado pedindo a renúncia do Rubiales e a investigação dele por essa conduta. E assim, 4 times profissionais, um deles não é nem da elite do futebol espanhol. O mais importante acho que é o Atlético de Madrid. E assim, a previsão é que ele seja realmente ele peça afastamento e a demissão do cargo na sexta-feira 25. Mas toda a situação envolveu também aquele pedido de desculpas, né? Aquela cara mal lavada Meio do fajuto cacete, ali, né? aquele discursinho de press release do cacete que sempre rola. Eles tentaram chamar a jogadora para ela fazer parte desse pedido de desculpas, o que é um completo absurdo só de você pensar na ideia. E ela, obviamente, disse não. Ela se disse, inclusive, muito incomodada com isso. E aí a gente tem, né, essa situação que aconteceu. A seleção espanhola, inclusive, a gente acabou nem entrando muito no mérito, mas a É. seleção espanhola foi campeã também com problemas com o técnico, porque se você for pegar lá no nosso preview, a gente falou, as jogadoras fizeram uma carta pedindo
o afastamento do técnico Jorge Vilda por comportamento impróprio também, abuso de poder, né, assédio moral e essas coisas. Ele é técnico da seleção desde 2015, acho que é isso, né? Ele sempre trabalhou na confederação, ele é muito próximo do presidente da confederação. Não é uma pessoa muito querida, dá para ver assim nos vídeos de comemoração que ele tá comemorando Isolados, né? sozinho, ele tá isolado, ele, a comissão e as jogadoras estão em outro lugar. Tudo muito bizarro envolvendo essa Espanha, o que das duas uma não, desculpa, mostra duas coisas, que a quantidade absurda de talento que tem nesse time da Espanha Sim. para superar esse tipo de adversidade, e como o futebol feminino, ainda na elite, no que hoje a gente pode considerar a elite do futebol da categoria, é tratado como, sei lá, né? Se fosse qualquer coisa, você bota qualquer louco aí, ignora qualquer reclamação que as atletas tenham feito e foda-se, né? Segue o jogo desse jeito mesmo. E até é recorrente, né, esses casos onde as jogadoras são subjugadas ali, tratadas como literalmente funcionárias, onde elas têm que abaixar a cabeça e Exato. obedecer qualquer situação. E ainda mais se tratando de gêneros diferentes ali, né, tem uma certa, não tem um nível de respeito que se espera. Eu sempre quando penso nesses casos, eu me lembro do médico da seleção americana de ginástica De olímpica, ginástica, o cara loucaço que abusava das das atletas ginastas. quando eram adolescentes, o que é de uma loucura surreal. Mas eu sempre me recordo disso quando tem essas histórias. Mas mostra como isso é um tipo de história recorrente e as jogadoras têm que se posicionar, óbvio. Às vezes tem um receio, uma preocupação de não ter um apoio, seja de governo, de companheiras de equipe, de time mesmo, de um pessoal mais forte no escalão ali que pode apoiar o comportamento impróprio de pessoas mais poderosas no meio. Então é muito complicado toda a situação e várias seleções já passaram por isso, né? A própria Jamaica teve problemas Sim. com a federação, com pagamento, a própria seleção inglesa também teve problemas com a sua federação, tanto que ameaçaram boicotar o Mundial também, mas decidiram voltar atrás. É muito problema que pra gente parece simples porque a gente vive num mundo mais normal, assim, a gente não se espera que aconteçam essas coisas, é meio básico, né? Mas infelizmente é recorrente esse tipo de situação, né? É, tem isso. A gente tem, por exemplo, jogadoras canadenses reclamaram, e aí entra também a seleção masculina do Canadá também entrou em rota de colisão com a federação, É, com pagamentos, né, relativos a direito de imagem. A gente teve a seleção feminina americana mesmo, entrou em rota de colisão com a confederação por pagamento o próprio de... Mbappé, ano Sim, passado, o direito de Mbappé ano imagem passado também. não quis participar de uma campanha porque disse que não estava dentro do Acho que acordado era no contrato. de um fast food, alguma coisa assim, ele não quis participar. É que o Mbappé é chato, É mas eu que o entendo Mbappé é o ponto de chato, vista. mas nessa ele tá certo, né? Se não tá no contrato, se não tá certo, É, pô, é, né? Então, assim, são pontos que, assim, vão ser levantados depois de quase todas as Copas, né? Acaba a Copa e tal, e a sim. gente tem que revisitar esses pontos, porque é absurdo da primeira vez que acontece, da segunda continua absurdo, da É. terceira continua absurdo, e ainda ser recorrente é prejudicial pro ser humano e pro esporte também, pro desenvolvimento dele. Eu acho que pelo fato desse Mundial ter sido com mais seleções, eu acho que é uma coisa positiva desse Mundial ter sido com mais seleções, é que cria mais holofotes para mais países para esses problemas. Então, mais pessoas podendo dar opinião, ou cobrando mudanças ou atitudes desse tipo de coisa. Por mais que alguns países menos relevantes assim para o mundo do futebol participam desse torneio, ainda assim são mais gera mais investimento, mais holofotes, mais pessoas dispostas a mudarem
essa situação e todo o contexto do futebol feminino e do esporte feminino em geral, né? Que precisa, eu acho que comparar com o masculino em alguns esportes é um pouco mais difícil, mas tem que pelo menos evoluir a ponto de ser comparável, cara. É, acho que é mais ou menos. Ou pelo menos a ponto de você poder ter um intercâmbio mais natural, Sim. Eu acho que tem né? que ser similar aqui ao tênis. Eu acho que o tênis, ele tá num nível de que o feminino e o masculino, os dois são alto nível, os dois você tem oportunidades, direitos, premiação boa. Sim. Então, eu acho que, pô, se o futebol feminino chegar num nível do que é o tênis ali, entre os gêneros, eu acho que é muito top. Seria perfeito. Acho que é o ideal mesmo, É, né? E ver o quanto a gente caminha para isso, é, né? A gente vê transações já acontecendo com mais frequência, é, envolvendo mais dinheiro entre futebol de clubes feminino. Talvez a gente possa chegar aí também no nível de investimento um pouquinho maior. exato. Para não terminar numa nota meio triste, meio ruim, né? Falando de desgraça, o cachorro já tá até me dando toque de recolher Tá aqui. puto. Só dar um salve aqui e fazer uma menção a Sarina Wiegman, treinadora Isso. da seleção inglesa. Ela tem o incômodo recorde de dois vices de Copa do Mundo consecutivos. Né? Ela foi vice com a Holanda em 2019 e vice agora com a Inglaterra em 2023, mas é talvez o principal nome do futebol feminino quando a gente fala de treinadoras. É, Ela é uma pessoa assim respeitadíssima, tem um legado enorme dentro da Federação Holandesa. Muita gente na Holanda, inclusive, considera que não seria absurdo ela assumir qualquer time hoje dentro do campeonato holandês. Tipo, se ela assumisse, não teria nenhum absurdo. Ela já está sendo cotada para ser treinadora da seleção americana de futebol feminino. Está sendo cotada para continuar, óbvio, no comando da seleção inglesa. E aí a FA divulgou que ela está numa espécie de lista, né, de nomes que eles têm em consideração para assumir a seleção masculina também de futebol da Inglaterra. Então, acho que é muito importante a gente saudar nomes assim, porque também é uma pessoa que pegou um projeto como o da Holanda, que não tinha muita coisa, e conseguiu transformar num projeto sim. sustentável e que chegou longe em 2 Copas do Mundo seguidas. Pegou uma Inglaterra cheia de potencial e com muito investimento e transformou em campeã europeia e vice-campeã mundial. Então é assim muito legal a gente lembrar desses nomes também. Exato. Acho que você falou tudo já. Ela é uma pessoa super importante, uma das maiores figuras desse Mundial também. Eu acho que é mais legal dessa Copa como um todo, essa recapitulação que a gente fez aqui agora, são essas histórias que dá para passar para diante, né? Que a gente vai sempre lembrar desse Mundial por essas histórias importantes, né? Exatamente. Exatamente. Fechamos a conta então no Mundial de 2023, né, Brinjal? Exato. Ficar por aqui, muito legal, muito importante, muito bacana mesmo. Ótimo Mundial mesmo. Só pro Brasil que não, né? Mas aí, Só enfim. para a seleção brasileira, a gente tem um episódio descascando a seleção brasileira, a técnica PCTA, que ainda não foi demitida. É um absurdo. É um absurdo. Tá? É um Enfim, né? absurdo. A gente gravou, tem o quê? Porra, tem um mês que nós gravamos já o porra do episódio, quase, e a mulher tá trabalhando, trabalhando, não tem muito forte também, né? Mas Então, é isso. né? Fica desse jeito. Até a próxima, Brinjal. Valeu. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nós. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @Dividida Podcast. Um abraço.